Deus. Quero agradecer em nome da casa. É sempre importante a gente ter o ato do agradecimento, porque agradecer é reconhecer. Essa casa agradece a todos que batem nessa porta. E a nossa irmã Dalgisa da Silva Mendes, fundadora que está no quadro ali, ela sempre disse para os médios mais antigos que no dia que ela não estivesse aqui, ela ficaria muito feliz no plano espiritual com essa porta de nossa aberta. Vamos completar 25 anos que essa porta continua aberta. A gente agradece porque foi por uma porta dessa que muitos médicos estão chegando e muitos irmãos vão chegar. Nesse momento a gente agradece a Deus Todo-Poderoso, nosso Pai de amor e de bondade, nos cubra de todas as bênçãos naquilo que a gente tem merecimento e entendimento no dia de hoje. Aos irmãos que estão chegando, Deus os abençoe. Aos irmãos que estão a caminho, Deus também os abençoe. Aos irmãos que não vão conseguir chegar, Deus abençoe onde quer que os irmãos estejam. Todos que estiverem com fio de pensamento nessa casa também sejam fortalecidos, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos fortaleça nesse caminhar. Vamos aprender hoje um pouco mais sobre o livro dos Espíritos, falando um pouco sobre nós, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Agradecendo na oração que Jesus veio nos ensinar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e ofensas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, Pai, mas ajuda a nos livrar do mal, só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecendo também a presença da nossa irmã, seja muito bem-vinda novamente, que a gente possa ser felizes juntos, aprender um pouco mais sobre Jesus na noite de hoje, compartilhando. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus também e aos bons Espíritos. Bem-vindo. Vamos. Boa noite. Boa noite. Alguns eu já conheço, outros primeira vez. O meu nome é Marlene Simões. Eu sou. O que é primeiro? Primeiro é a minha casa de origem. Eu sou do Centro Espírita União e Fraternidade, da Casa Verde. E hoje eu estou na Federação Espírita do Estado de São Paulo, também na área federativa. E na área federativa eu cuido do Departamento de Assistência Espiritual. E aí, atendendo a uma solicitação relâmpago do Wagner, eu vim, por isso que eu cheguei aqui em cima, porque nós fechamos isso hoje de manhã. Ele estava aí precisando de um socorro. Eu falei, então vamos lá, vamos socorrer, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do retorno à vida corporal. Vocês já viram, né, o prelúdio do retorno, união da alma com o corpo, as faculdades morais e intelectuais. E dentro desse item, desse capítulo, nós temos influência do organismo, idiotia de loucura, da infância, simpatias e antipatias e esquecimento do passado. Nós, como é muito grande, nós vamos fazer esses 3 itens que estão em vermelho. Por quê? Porque quando nós chegarmos na infância, nós vamos fazer uma reflexão mais apurada, que são questões muito importantes a respeito do nosso compromisso com a infância e o que e por que da infância, por que precisamos passar por esse período. Tudo bem? Ok? Então nós estamos aqui na questão, eu estou louca mesmo, mas é assim, paciência, na questão 370. Foi isso que o Wagner me passou, que é da influência do organismo.
Então, na aula anterior, vocês viram que o espírito ao início ao corpo se identifica com a matéria, se sim ou se não, como é que é essa relação, e depois também como é que o corpo e o espírito, eles, ao se unirem, limita a ação do espírito. Né? O corpo é um peso, uma prisão para o espírito. Eu acho. Ele tem aqui. Será que é isso? Não. É um químico Eu passar, vi aqui né? mesmo. Aqui, ó. Então nós temos lá. Com o desencarne, o espírito conserva, porque ele vem, é um espírito imortal, certo? Nós, espíritos imortais, temos uma carreira, uma série de reencarnações. Conserva a inteligência e as qualidades morais que adquiriu, assim como os problemas do passado. Porque como é que nós fazemos? Nós vamos fazendo a nossa caminhada, fazemos escolhas. Temos liberdade para escolher. Mas, às vezes, fazemos escolhas equivocadas. E ao fazermos escolhas equivocadas, nós nos afastamos da lei de Deus. E para voltar, né, nós temos que dar esse passo para poder de novo nos realinharmos. E é nesse vai e vem que nós vamos, às vezes, contraindo débitos. E aí, o espírito, ao desencarnar, ele não pode dispor dos mesmos recursos que ele tinha quando encarnado. E a mesma coisa, quando ele está desencarnado, ele não tem os mesmos recursos do corpo físico. O que somos, não escondemos, mesmo que revestidos do corpo de carne. Por quê? Porque a essência, ela sempre transparece. Ela sempre vai aparecer no nosso dia a dia. Então, o organismo, às vezes, ele impede essa manifestação do espírito. Porque, realmente, não tem como ele se manifestar plenamente. Ele está sempre constrangido. Então, a pergunta que inicia a influência do organismo é essa. O espírito ao uníssono, o corpo identifica-se com a matéria? A matéria não é mais do que um complemento, é uma situação que o espírito vê, ela, como se ele vestisse uma roupa. Ele pega aquela roupa adequada àquela encarnação e aí ele vai chegar no mundo físico para vivenciar tudo aquilo que ele precisa naquela escola. Então, ele vai ter, naquela encarnação, um corpo adequado. Não é que seja o melhor corpo possível em termos de perfeição, mas é aquele adequado para aquela encarnação. Então, olha lá. Mas o espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos que ele tem. Porque, como espírito imortal, ele não perde as suas características. Elas ficam, às vezes, recolhidas. E aí, na união do corpo, como é que acontece? O corpo humano, ele é esse instrumento maravilhoso, essa coisa incrível que Deus criou. É incrível. Mas aí, esses órgãos todos, e eu trago aqui essa figura com todas as glândulas, com todas as partes aqui, olha, isso tudo plenamente integrado para que esse corpo funcione bem. Então, o que acontece com todos esses órgãos? Esses órgãos, eles não vão determinar o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Não, eles apenas são instrumentos que estão lá. Dependendo da necessidade de cada encarnação, ele vai ter uma característica diferenciada.
Então, tá lá. Proporcionam condições para que o espírito possa exercitar as suas aptidões. E aí, obviamente, superar dificuldades. Porque nem sempre esse corpo é perfeito, no sentido pleno, né, das suas funções. Às vezes, ele precisa de algumas adaptações ou ele tem algumas restrições. Então, o exercício das faculdades agora físicas, né, depende dos órgãos que servem de instrumento ao espírito encarnado. E elas, então, elas vão estar mais ou menos evidentes de acordo com a necessidade do espírito, daquela encarnação. E vejam bem, não quer dizer que aquele corpo, e isso nós vamos ver muitas vezes, e aquela pessoa está com uma dificuldade física porque na encarnação passada ela foi assim, ela foi assada. Não, nem sempre. Pode ser que sim e pode ser que não. Por quê? Porque muitas vezes aquele corpo está ali a serviço daquele espírito para servir de modelo, de exemplo para outros. Ele está com uma dificuldade também para que aqueles ao qual ele está sendo cuidado também passem pela prova. Então pode ser muita coisa. Então nós precisamos ter cuidado com essas afirmativas, certo? Qualquer coisa pode interromper e conversar, tá? E aí, então, na questão 370, Kardec pergunta: pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação com o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais? Uma coisa depende da outra. O que vocês acham? As qualidades cerebrais, tem uma relação com das faculdades morais e das intelectuais, uma influencia a outra? Boa noite. Tudo bem? O atributo moral é do espírito, já. Você veja lá, os órgãos estão em relação com o desenvolvimento, a influência dos órgãos no desenvolvimento cerebral e da moralidade. O corpo físico é uma coisa, as condições morais e intelectuais são outra coisa. Mas às vezes o nosso cérebro está tolhido. E aí a parte intelectual não aparece, ela também fica restringida. Vamos ver o que é que ele diz, o que é que os espíritos dizem para Kardec. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. É dele. Ele não perde. Porque angariou durante muitas encarnações, à custa de muito sangue, suor e lágrimas. Porque não é fácil, né, no correr das existências. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. É o contrário. Todo aquele arcabouço intelectual vai refinando a cada encarnação e aí, então, ele vai ter os órgãos mais ou menos desenvolvidos. O espírito que está no processo de evolução, ele pode se manifestar e conquistar grandes feitos apesar das limitações. Ninguém lembra mais quem era o Stephen Hawking, né? Então, um corpo debilitado ao extremo, mas a caixinha funcionando plenamente. Aliás, funcionando extraordinariamente, né? Então, inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças. Vai se adaptando, vai se arrumando. O conservadorismo, por ser contra mudanças, é o exato oposto à inteligência. E por que é que
ele faz essa afirmação? Porque quando nós falamos em conservadorismo, nós não estamos falando de sistemas políticos, nós não estamos falando nada disso, nós estamos falando daquela criatura que não quer que aconteça nenhuma mudança. Ele quer tudo do jeito que está. Então, ele atrapalha o progresso. Porque nós precisamos progredir, nós precisamos evoluir. Então, o conservadorismo, ele acaba fazendo com que a sociedade não caminhe com rapidez. Então, não é uma atitude inteligente, não é uma atitude solidária. E aquele que é inteligente, ele vai criando, né? Ele vai criando, vai mudando. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, nossa vida é completamente diferente do que era há pelo menos 30 anos atrás. Né? Por quê? Porque há 30 anos atrás, nós não tínhamos tantos recursos tecnológicos como temos hoje. Nós não tínhamos meios de transportes do jeito que nós temos hoje. Tinha metrô, metroparcamente, o ônibus, tudo, a nossa vida era diferente. Hoje nós vivemos um momento em que a inteligência humana ela está desenvolvida, esperando chegar, e é nesse trabalho que nós temos que nos ater, à moralidade. A inteligência e a moralidade, elas vão andar juntas. Por enquanto ainda estão meio, né, faltando um pedacinho. Então tá lá. Para ser mais exato, é preciso dizer... Alguém quer ler para mim? Por favor? Qual que é? Vai, bora. Dá lá na Gênesis. Vamos? Não, ó, tem que ser jogo rápido, porque a aula é grande hoje. Pode ler? Pode, rapidinho. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito que modela o seu não estou chegando nisso. Peraí, deixa eu ver se eu consigo puxar mais. Traz um pouco para esquerda. Agora quem me enxerga sou eu, né? Cadê o negócio aqui? Acho que é o mouse, não? Não, não tenho. Tá sem aqui. Aí, tá bom. tá bom, pronto. Deu? Dá pra ler? Vamos ver. Envoltório, eu o apropria às suas novas necessidades. Então vamos lá. Ele faz o envoltório de acordo com a necessidade. Certo? Então vamos lá. Segue. Aperfeiçoa, ele desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Então ele vai trabalhando isso. Né? Olha lá. Aperfeiçoa, desenvolve e completa. Quando ele precisa de uma nova situação. Segue. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe forneceu os materiais, cabe-lhe a ele empregá-los. Pois é. Então veja, nós vamos, à medida que vamos aprendendo, vamos desenvolvendo nossa inteligência, vamos conseguindo fazer esse corpo físico cada vez mais refinado. Porque nós sabemos, vamos supor, como nós estivéssemos num jogo, e a gente vai cada vez ficando mais apto naquele jogo. Então, cada vez eu consigo um corpo mais aprimorado, mais aperfeiçoado no meu dia a dia. Pois não? Várias coisas aqui. O texto é denso. O texto é denso. A primeira lendo assim, me passa a ideia que quando eu desencarnar, se eu estiver bem, eu vou lá e vou, em algum momento, se não for compulsório, eu vou moldar o meu corpo. Mais ou menos, né? Porque o espírito que modela, ou seja, eu modelo o meu próprio corpo. Era isso que eu estava tentando entender. Então, é isso? Sim. Se a gente tiver condições... Isso. Se não for uma encarnação compulsória, eu só abrir o olho e estou aqui. Então eu vou poder participar desse processo. Isso. Então Tá. veja, nós estamos num mundo em que nós ainda estamos
meio mancos, né? Um pouco a gente faz, um pouco a gente recebe ajuda. Isso que eu queria saber. E um pouco a gente caminha com as próprias pernas. Então, nesse ponto, tem alguns que conseguem colaborar e conseguem até pedir coisas. Sim. Não, olha, faz assim, faz assado, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu dou conta de tais e tais coisas nessa próxima encarnação, porque eu quero acelerar o processo. Isso tudo é caso a caso. Então, ou seja, como aí está numa afirmação, eu poderia dizer que essa afirmação ela faz sentido para um espírito que está num determinado grau evolutivo, em que ele consegue se, digamos assim, sozinho, como diz ali. Não, sozinho nenhum, né? Nenhum, não, mas não, ele diz nenhum. ó, que o próprio espírito, não tem, era essa a minha dúvida, né? Com a ajuda de espíritos superiores. Sei. Não, é porque aqui é tirado da Era essa- Gênese, Ah, da tá. Gênese é bem amplo, Era essa a dúvida. o capítulo é muito amplo nessa questão dessas relações. Tá, então você tem um parênteses ali, né? É. Ele nunca faz sozinho, porque era a minha dúvida, né? É. Que é o- Mas olha lá, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e apropria suas novas necessidades. Então, claro, se ele tem condições, se ele está no momento em que ele pode articular isso, ele pode sim colaborar. E aí outra dúvida é em relação a essa parte que diz assim, né? Talham de acordo com a sua própria inteligência. O que eu queria trazer para cá, né? Eu acho que é um exercício da gente pensar Sim, mas a gente e tá aqui pra raciocinar, isso, né? Esse trecho não está claro para mim, por quê? Porque quando a gente está falando, eu entendo o que ele está talvez dizendo aí, talham de acordo com a sua inteligência, né? Então, Ele está falando do quê? Porque eu estava na hora pensei, eu vou escolher se eu sou inteligente ou... Não é isso. Não, você já tem. Tá, então era essa dúvida. Você tem inteligência em você. Aham. É um espírito que já tem isso desenvolvido. Não Mas qual é o ponto? não é uma questão do cérebro físico, né? Não. Que é mais ou menos. Não. Porque aí é outro ponto outra coisa. que estava me deixando confuso, porque hoje em dia a ciência olha e diz assim, os cérebros são todos iguais. Do ponto de vista físico, né? O cérebro do Einstein provavelmente foi igual ao meu e ao seu em algum momento. Olhou a mesma coisa. O que fez com nosso olhar. isso. Agora, o que fez com que essa inteligência que ele constituiu, aí é um pouco disso, né? É o que ele trouxe de vidas passadas. Sim. E o trabalho que ele exerceu vivo para a construção daquele cérebro enquanto estrutura, né? Assim, Sim, agora nós vamos chegar num outro ponto. não é que o cérebro dele foi diferenciado. Então, não se sabe. O estudo do cérebro, como nós temos hoje, ele começou efetivamente no começo do século XX. Década de 90, século 20. Não, no começo do século XX, que eles começaram a ter condições de analisar conteúdo. Por conta das neuroimagens. Não tinha isso. Não tinha. Sim, Não isso tinha é nada, fato. Era era só teoria, teoria. tudo mais ou menos. Então, agora a caixa preta está começando a se abrir. Então, toda a química do cérebro, que ninguém ainda sabia, porque isso tudo é dos anos 90, 2000 para cá, né? Dos últimos 40 anos, vamos pôr, dos 80 para cá. Então, este período para cá, a química do cérebro, ela tem sido muito estudada, porque era uma coisa que ninguém nem sabia que existia direito. Só para esclarecer, o meu comentário é do ponto de vista fisiológico do cérebro. Estou separando a química da fisiologia. Eu também estou falando do físico. A fisiologia é igual para todo mundo. Agora, porque os processos químicos, eles decorrem do seu trabalho intelectual, né? E que vem do espírito. Então, Estou só falando o que a ciência diz, né? Que faz sentido. Faz sentido. Mas nós vamos descobrir coisas ainda com o correr do tempo. Então, hoje, se nós olharmos esse texto, que é de 1800, nós não podemos ter isso de vista, Sim. né? Em que ele está usando, colocando o cérebro como um pacote fechado, ele vai dizer isso aí. Agora, quando nós nos distanciamos 150 anos, muita coisa mudou, mas a base moral, a base
Mas o que eu estou falando não contradiz, muito pelo Não, contrário. não contradiz. Porque quando você tá diz agora, que a você base sabe. fisiológica é a mesma, e o que você chama de processos químicos, né, que é essas sinapses, essas, que fazem essas conexões neurais, isso é fruto do exercício intelectual. E quem que faz o exercício intelectual? É o espírito. Explica. Então assim, na verdade complementa e deixa mais claro, né? Porque a parte fisiológica, o que a ciência diz hoje, ela é igual. Agora, o que faz essas conexões, isso é o exercício intelectual, Então, que vem do espírito. mas veja, nós vamos chegar num outro ponto em que nós vamos falar sobre a questão do pensamento. Sim. Né? Porque o pensamento, ele ativa também toda essa então a pessoa pode estar com aquele mesmo cérebro, mas o pensamento que circula ali, isso é um pensamento doentio. E ele vai adoecer. O pensamento gera uma emoção que gera um comportamento que gera Nem me fale. uma somatização. Nem me fale. Mas a ciência só consegue explicar a matéria. Só. Mas agora, agora já estão começando Mas ainda vai chegar, processo. vai chegar. Então, olha, os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma, que é isso que você está trazendo. Que a alma se manifesta lá no órgão, porque o espírito é que está lá dentro mandando. Entendeu? Sim, claro. É isso que isso mesmo. Olha lá, boa qualidade de um trabalho, a boa qualidade da ferramenta. Você tem um bom cérebro porque você tem um espírito bacana. E aí são as aptidões de cada um, né? Nós trazemos já do passado algumas predisposições. Então, né, ainda nessa questão, ele fala, de acordo com isso, que são os órgãos, né, que dão qualidade, né, o intelectual que dá qualidade aos órgãos, aí ele diz assim, de acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado de espírito. Unicamente não é o termo exato, porque eles nunca dizem assim, porque tudo depende. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. A matéria inibe a plena manifestação do espírito. Aí, Kardec vai fazer um comentário a respeito da questão dos órgãos, da liberdade de escolha e de como é que nós temos responsabilidade sobre os nossos atos, né? E ele dá como exemplo, ele vai chegar nesse ponto que você está falando. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas não são gênios, senão porque o acaso lhe deu órgãos especiais. Então, é esse ponto. O órgão não é especial, é igual. De onde se segue que sem esses órgãos eles não seriam gênios. Sim. E que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio, um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos. Suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Perfeito. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado, louco, né? E não faltaria o maior acelerado mais do que um órgão para ser o São Vicente de Paulo. Então, aí é o vai e vem da questão dos órgãos, né? Tomemos uma comparação trivial por bem se aplicar ao caso. Por certos sinais fisionômicos reconhecereis o homem dado à bebida. Aqui, ele faz esse comentário baseado no ponto em que a ciência estava. E existia naquela época... Existia naquela época uma corrente científica que dizia que as pessoas que tinham determinada constituição fisionômica, que ela era isto ou aquilo.
E com isto separavam-se as pessoas. Daí também vem a corrente científica que vai dizer que aqueles que moravam na Austrália, na África e em outros continentes, que eles tinham uma conformação cerebral diferente e que eles eram outro tipo de pessoa. E com isso confirma-se e se estabelece uma corrente científica racial. E isso é muito sério e muito perigoso. E nesse ponto é que eles chegam a enjaular pessoas na África, ou levar pessoas da África para a Europa a título de estudo, porque eram pessoas diferentes apenas. Fazer os zoológicos humanos, né, que eles faziam. Sim. E... Pegou a Bélgica, né? É. Pois é. E esta semana, tem há poucos dias que eu li alguma coisa a respeito do Leopoldo da Bélgica com relação a uma reparação, digamos assim, porque foi muito forte o que eles fizeram naquele. E nessa corrente aí foi onde surgiu essa ideia de que o europeu branco ele é superior intelectualmente e tudo mais, né? Aí nasce aquela coisa do racismo, do arianismo e tudo E isso, aí né? vai, né? E como aqui nós vivemos uma sociedade eurocentrada, porque nossa referência é a Europa, então fica muito difícil olhar para o Brasil e ver uma sociedade miscigenada. Ninguém quer ser como é o brasileiro. A gente tem, o nosso ideal de beleza é outro. Só que não, né? Vai fazer o quê? Não, a gente tem que ser o nosso. Então, Mas a gente não é igual, né? a gente Tudo bem, é... você tem a origem. Cada um tem a Mas aqui descendência. já Né? virou um grande caldeirão. Mas aqui é outra cultura, não tem É outra como, coisa, não tem... é tudo diferente. Então veja, aquele que tem, já traz as suas aptidões, ele vai ser um bom pianista, por quê? Porque ele tem um bom instrumento. Ele já construiu isso em vidas passadas. Então os espíritos superiores nos orientam para cuidar do corpo, manter saudável, ter um bom instrumento para que o espírito possa se manifestar plenamente, aprimorar o seu desenvolvimento e que a gente não exagere, porque o que acontece nos dias de hoje é que há uma inversão. Achar que o corpo é que é mais importante do que a alma, né? E aí então, né, vamos... Esse é um problema do ser humano, né? É. Ou é tudo dele é demais. É tudo demais, né? E também no exagero da não alimentação, do culto à beleza, que também não é um padrão, né? Um padrão, não existe esse padrão que a gente Não há uma diz, necessidade, na verdade. Né? não. E quando nós falamos desse culto à beleza, culto ao corpo, há dias atrás, saiu uma pesquisa falando que a mulher mundial é tamanho M quase G. E aí, a mulherada toda quer ser... Gisele Bündchen. Vai dar certo. Não vai dar certo, porque nós não somos aquilo que nós achamos que somos. Né? E é isso. Há um descompasso entre aquilo que é vendido, aquilo que é proposto e aquilo que é real. Mas nós não podemos demorar, porque eu quero falar da infância. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito, da alma, da água lamacenta. Isso ele fala aqui. Que tira a liberdade dos movimentos aos corpos nela mergulhados. Porque é muito pesado, o corpo é muito denso. Inclusive tem uma afirmação do Emmanuel que fala
que é como se a gente estivesse com um escafandro se arrastando sobre a superfície da Terra. E aí, então, esse enfraquecimento das faculdades. Porque isso tudo vai sendo diminuído à medida que nós estamos encarnados. Nós não conseguimos dar plena vazão ao espírito. Ele vai trabalhar essas qualidades de acordo com a necessidade e com a condição dele. Né? As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançadas, são um princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava. E aí, então, ele não é pleno. O corpo é um invólucro grosseiro, necessário, que senão não consegue encarnar. E o espírito se utiliza dele para se expressar, porque se ele não tiver um corpo físico aqui, ele só vai se expressar através de alguém. E a matéria, então, é esse obstáculo. Nós vamos desenvolvendo à medida que nós vamos trabalhando. Aí nós temos aqui idiotia e loucura. E eu quero conversar um pouco para que a gente possa entender. E esses termos, todos são termos de Kardec, não se usa mais nada disso. Então, que a gente tenha em mente que o que a gente está falando aqui é porque está no Livro dos Espíritos e nós vamos fazer essa reflexão. Então, lá na questão 372, ele diz: é necessário distinguir o estado normal do estado patológico, que é uma coisa que é outra. No estado normal, o moral supera o obstáculo material. Então, se é uma pessoa de moral elevada, mesmo que tenha dificuldades, uma coisa se sobrepõe à outra. Mas há casos em que a matéria oferece resistência a essa manifestação. A matéria que não é boa, não foi manipulada corretamente, ou não tinha condições de. Ficam entravadas ou desnaturadas, como na idiotia ou na loucura. Esses casos são patológicos e em tal estado a alma não goza de total liberdade. E tem motivo, né? Sim, nada se faz sem razão. Deus é perfeito. Então vamos um pouco adiante. Então o que é o que ele chama de idiotia? Então diz lá, é um grau avançado de estado mental em que o que se dizia, que se falava de coeficiente de inteligência, que já não se usa mais também, é muito baixo. E em cima deste coeficiente é que se tomavam decisões a respeito de cuidados. Esse pode e esse não pode. Esse vai e esse não vai. Isso tudo já está superado. O Felipe Pinel, ele diz que a alienação mental é uma doença que reflete especialmente os distúrbios intelectuais. E ele classifica isso. Loucura, alienação, hipocondria, e vai falando dos vários graus de perturbação psíquica. E o Pinel, tanto quanto um outro psiquiatra, que é o pai da psiquiatria brasileira, o Juliano Moreira, eles falaram muito a respeito do cérebro e como é que a psiquiatria trabalha com essa ponte, porque muita coisa eles não conheciam. Então nós estamos falando de fim do século XIX, começo do século XX, são 100 anos para trás. E com isso foram criando definições, conceitos a respeito da loucura. E também dos estados intermediários de desenvolvimento intelectual, né? E eu gosto dessa imagem porque dá a impressão de que alguma coisa eu vejo, mas eu não compreendo. Então tá lá, doença mental, uma série delas, todas oriundas do espírito que vai aparecendo na matéria. E algumas delas quando nós, como vimos
anteriormente são aquelas que estão no corpo físico, às vezes desta encarnação mesmo. Então tá lá. Melancolia, manias, demência, idiotia, e tratando-se então dessa idiotia como o último grau de alienação mental. E aí a abolição total das funções da compreensão e suspensão completa da atividade mental visível, detectável, porque quantas vezes se achava que ali não tinha uma atividade mental, porque não tinha expressão, no entanto, a mente estava ativa. Então, tudo isso a ciência vem descobrindo, né, com o passar do tempo. E nós vamos seguindo e entendendo o quanto Kardec estava adiante do seu tempo. Deficiência mental, uma doença, outra deficiência. Diferentes níveis que se apresentam por causa orgânica. Síndrome de Down, sequelas, doenças neurológicas, outras, estão tudo ali. Por quê? Porque elas vão limitar. Então tá lá. O corpo é limitado, o espírito pode ser muito mais inteligente, no entanto ele está ali aprisionado, e é uma condição da matéria, do corpo, não é da alma, não é do espírito. E por quê? Por que dessas existências? Por que é que Deus deixa? Por que é que Deus permite? Por que é que isso aconteceu comigo? Por que é que isso aconteceu na minha casa? Em tempos passados, quando eu era criança, as pessoas escondiam o doente mental. Ele ficava trancafiado dentro de casa, não saía na rua, não conversava e todo mundo sentia vergonha. Porque era entendido que alguém errou, que os pais erraram. O que eu fiz para ter essa criatura aqui perto de mim? Então, não tinha como, e essas criaturas ficavam guardadas. Não vai desenvolver. Não vivia mais que 20 anos. Porque não tinha atividade, não tinha recurso, não tinha nada. Ficavam fechados. Então, qual é a utilidade dessa existência? Se eles não fazem mal nem bem, para quê? A expiação imposta pelo abuso de certas faculdades. Isso quer dizer que eles poderiam ter abusado de certas faculdades em vidas passadas e nesta estarem então voltando para a estrada, refazendo o caminho, aquela escolha equivocada. Às vezes, 2, 3, 4 encarnações para poder despertar para o erro. Tempo de suspensão para se recompor. Alguns precisam desse tempo para sair do erro. Para preservar. Então, se aquela criatura está renitente no erro, então vamos dar uma oportunidade. E que oportunidade é essa? Fica aqui quietinho para pensar. Vai lá no cantinho. Fica lá no canto para pensar. Então pega uma encarnação dessas, preso no corpo, que não lhe permite errar de novo. É difícil a gente pensar numa coisa dessa, mas não é realidade. Eu li um livro espírita uma vez, não vou lembrar o nome. Hã? Eu li um livro espírita uma vez, não vou lembrar o nome, né? Que mostrava o caso de um espírito que, assim, ao longo de várias encarnações, tinha tirado a sua própria vida. Várias. E aí, qual foi a solução, né? Justamente isso, né? Ele veio tolhido com uma... não que isso seja uma regra, né? Das mãos. E para justamente não ter as mãos para poder... E explicitamente, não que seja uma regra, mas naquele caso era a solução. Naquele caso era a solução. Extrema. Exatamente. Extrema, né? Chega num ponto assim, tira a mão porque aí ele não faz. Né? Mas é assim.
André Luiz também tem alguns em que eles falam isso. E é uma nova encarnação e preparar, e ser útil para uma nova encarnação em melhores condições. É isso. Porque se a gente continuar errando na mesma coisa, a gente vai ter problemas. Então nós precisamos, às vezes, parar a máquina. Então, a deficiência intelectual, que antigamente falava que era retardo, né? E então agora tem o nome de TDI. E agora TD, e aí vai. TD isso, TD aquilo, TD aquilo. Que aí foi se desdobrando. Tem sempre que inventar uma modinha, né? Então, mas nós estamos descobrindo, não é moda, mas nós estamos descobrindo diferenças dentro da própria estrutura. Por isso, quando você fala do cérebro, é igualzinho? É, mas ele tem agora outras coisas ali dentro, né, que a gente agora está começando a descobrir. Então, esses transtornos do desenvolvimento, eles requerem de nós um olhar mais profundo. Por quê? Porque olha para a criança e fala assim, deixa ele se jogar no chão porque ele tem o TDAH e o deixa ele quebrar a televisão porque ele tem o... TOD, você já ouviu falar de TOD agora? Não. Transtorno, como que é o positivo, desafiador. Você já viu uma criança com TOD? Não, imagina. Quebra tudo. Então, mas isso tudo é porque também aquele espírito precisa de organizar-se. Então, nós sabendo que aquela situação ela é oriunda de um transtorno, eu vou buscar uma forma de lidar com aquilo. Mas eu não vou deixar livre, leve e solto. De jeito nenhum. Nós temos compromissos. Eu vou ter que voltar semana que vem. Para continuar. Porque nós precisamos terminar o negócio da infância. Então tá lá, corresponde a um déficit precoce no funcionamento cognitivo, que é da percepção de mundo, né? De conhecimento, de relação, e no comportamento adaptativo. Porque muita gente tem alguns transtornos que nem sabe. Nem sabe. Quantos que a gente conhece aqui que não entra no metrô? Quantos que a gente conhece que não sabe lidar com o dinheiro, não pode? Aliás, eu falo, né? Às vezes a pessoa fala assim, é no débito ou no crédito? Fala, é no débito, porque eu não tenho ainda amadurecimento para usar o crédito. Só uso o cartão de crédito em coisas específicas. Por quê? Porque eu sei que eu não vou dar conta. Então, eu tenho que ter uma disciplina para isso. Mas é esta coisa toda aqui é que precisa ser melhor elaborada. E quando nós olhamos para uma coisa dessa, para um conceito desse, nós vemos que é muita gente com problemas. Muita gente. E a gente tem que se relacionar, se entender, se achar e ser fraterno. Tá? É isso Jesus disse. Que nós temos que nos amarmos. Temos que ser fraternos. Apesar de todos esses problemas. Então, a alma dos doentes não é de natureza inferior. Essas expressões designam um determinado tipo de deficiência no campo mental. Eles trazem almas humanas, o que é deficitário é o corpo. O mérito está em suportar o constrangimento. E aí aqui, dois modelos de pessoas com déficit, como é que é? Déficit intelectual, esqueci o nome. Déficit. E que conseguiram trabalhar. Esse é um filme que trata disso e tem muitos outros, né? Posso falar da loucura? Então, porque olha aqui. Vamos resumir a história da loucura. A loucura, conforme é colocada por Kardec,
ela está relacionada em 2 pontos, que um deles é um processo obsessivo que de tantas frequências e frequências e frequências traz uma doença física. O outro é o corpo já trazia esse problema. Então vamos lá. Alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo dos seus métodos habituais. E aí começa a ter um estranhamento a respeito daquele comportamento. E aí, então, ele acaba fugindo do momento das relações. E a loucura, segundo a psicologia, bem geral, né, pode ser uma condição da mente humana caracterizada por pensamentos considerados anormais pela sociedade. Por quê? Porque às vezes a gente acha, né, que é anormal, mas depois a sociedade muda, o mundo muda e aquilo que é um estranhamento passa a ser normal. Então, como é que você vai dizer que é uma loucura? Não é uma loucura passou? Não, né? Mas quando faz coisas sem sentido. E aí, então, sim, aqui, Bezerra de Menezes, no livro Loucura sobre o Novo Prisma, ele vai falar sobre a condição do filho, que ele vai estudar para entender. O que o filho dele tinha? Processo obsessivo. Mas para a medicina terrena era o quê? Louco. Não era, ele era louco, sim, entre aspas, né? Século XIX. É só para eu entender, o que eles chamam de loucura, a gente chamaria de quê? De esquizofrenia? Tudo isso misturado. Todas essas... Por isso que eu estou dizendo que o pacote do cérebro começou a ser aberto no começo do século XX. Porque conhecia-se muito pouco. Então... E aí era um processo assim, obsessivo. porque você estuda a mente. É psicóloga. Então, estou falando bobagem? Não tá, até porque, se a gente pensar, você falou, né, que eles escondiam, antes era nas clínicas, né, nos hospitais psiquiátricos. Sim. Você lê aquele livro lá, uma Daniela Bex, que ela conta, é horroroso. Não se Sanatório. fala. O sanatório lá em Barbacena. O genocídio brasileiro. O genocídio brasileiro. O Holocausto brasileiro, não. Holocausto brasileiro. Horroroso. Eu não consegui ler. Horroroso. Meu filho leu e eu não consegui. Eu fui lendo aos pouquinhos. Porque é muito forte. É muito forte. E as pessoas colocavam em sanatórios assim pra se esquecer mesmo. Era uma higiene. A casa da Dona Yaya é um modelo quase isso, porque ela foi uma mulher que teve um filho, né? Hoje que se chama de mãe solo, tem até nome, né? E aí foi mudando, o nome foi mudando, né? E ela ficou presa dentro da casa, eles tiraram a criança, ela ficou presa dentro da casa. E lá ficou, até, né? Porque cadê meu filho? Foi enlouquecendo. Então, essa questão da loucura, quando ela não é do mal físico, né? Então ela pode ser um processo obsessivo. Aí ele diz lá, a loucura pode ser também, resultante da ação fluídica de espíritos inimigos sobre a alma ou espírito encarnado no corpo. Então, são as duas coisas. Pode ser do espírito e pode ser do corpo. Porque antigamente quando tem uma pessoa falando até sozinha, eu lembrei agora de uma vizinha, e aí todo mundo falava, tá louca. Né? Ninguém falava que é espírito, né? Raríssimo alguém falava isso. Com 10, 12 anos, 50 anos atrás, imagina. E tinha a casa de Davi, né? Que também diz, era lá que as pessoas deixavam os seus filhos lá, né? Deixavam lá. Eu vou ter que voltar semana que vem. Tá lá. Mais 10 minutos a gente. Não, aqui não acaba 10 minutos. Não? Não, isso aqui não vai ter jeito. Hoje não vai ter jeito. Então, nós temos agora aqui os psiquiatras e os psicólogos espíritas, já formados em associação, gente que estuda, que trabalha e que procura compreender
e fazer esse link entre a ciência e a espiritualidade. Inclusive, neste final de semana, não no outro. No outro final de semana, no sábado, vai ter um simpósio lá na FESP sobre, eu esqueço que é assim, a caridade como cura, como processo de cura. E depois, para o ano que vem, a Associação Médica Espírita vai promover um congresso que é a cura da alma, né? A cura pela espiritualidade, coisas desse tipo. Então, veja lá, eles estão trabalhando para poder entender melhor essa relação entre corpo e espírito. E aí, então, aqui ele tem o caso dele, do filho, né? E que aí, o processo obsessivo que o filho do Bezerra sofre traz consequências físicas. É esse o ponto. Que de tanto se envolver no mesmo problema, acaba trazendo sequelas para o físico. Então aí, agora já nem é mais assim, né? Porque a CID que cuidava disso tudo era um pacotão. Agora já está mais partilhado, né? Tem mais subdivisões. E os tratamentos específicos para a situação que sejam entre uma coisa e outra. E aí eles conseguem detectar melhor e trazer isso para o mundo prático, né? Para poder tratar. E a doutrina espírita, junto com o tratamento médico, recomenda a fé e assistências espirituais, para que, se é um processo obsessivo, que se desligue, e se é um problema físico, que ele então se equilibre e busque assistência médica. Então tem lá todos os problemas dessas condições. Resgate, expiação, a inteligência está aprisionada, aí quando cessa a influência, a mente volta. E eu vou dizer para vocês, eu vi. Entrou um rapaz no centro que eu vou, há anos atrás, o olho dele girava na órbita. Era uma coisa. E ele entrou querendo ir na feira do livro. E a gente olhava e falava assim, e agora? Quem vai subir com ele? Subir. Subimos com ele, ele foi lá na livraria, olhou, pegou, comprou o livro, pagou, foi embora. Tempos depois, ele voltou, começou a fazer assistência, começou a fazer escola, se transformou em trabalhador e sarou. Encontrei com ele um dia trabalhando no Carrefour. Certo? Sarou. Por quê? Porque ali era um processo obsessivo. Então nós precisamos ter isso muito claramente. E aí, Joana de Ângeles vai falar sobre todas essas questões da constelação, de como é que nós vivemos nesse mundo difícil, em que as influências são muitas, mas que tudo isso tem que ir para o equilíbrio, para que a gente possa viver melhor. E quando não tratados, podem levar a tragédias. Eu queria, mas não posso. Então aqui tem um Van Gogh que eu gosto e que ele também passou por esse processo. Louco é louco e está acabado. Então, ninguém considerava muito. E, no entanto, era um guerreiro. Eu não vou falar de suicídio. Não vou. Eu quero falar da infância. Eu preciso falar da infância. A questão do suicídio está aqui no livro. Vocês vão estudar, porque vocês precisam entender isso. Porque muitas vezes o processo de loucura, do que ele chama de loucura, ele pode levar a processos de limite, de insuportáveis dores e sofrimentos. E se não estiver atrelado a uma condição evangelizada, a pessoa pode por vir a vida.
E nós sabemos que a vida é o nosso bem maior. Nós não podemos dispor dela ao bel prazer. E aqui, o motivo, a loucura pode levar ao suicídio, livra do constrangimento, impotência para manifestar-se livremente ou busca pela liberdade. E setembro é o mês de prevenção ao suicídio, então é o mês que se trabalha a valorização da vida. Eu não quero falar sobre isso, posso, mas eu quero que vocês pensem aqui comigo. Na questão 379, que começa o trabalho da infância, das duas uma. Ou eu volto a semana que vem. Está convidada. Vai saber o seu tempo, a disponibilidade. Porque você tem o expositor da semana que vem. Então ele vai falar. Começa a 379? Ele vai começar na 379, mas ele vai falar aquilo que está aqui. Você fala para ele assim, olha. Não, você fala para ele assim, olha. A questão 385 vocês vão levar de lição de casa. Vocês vão adiantar essa leitura, porque ela precisa ser lida linha por linha, frase por frase. Porque Kardec aqui, ele vai explicar por que é que nós precisamos da vida. Por que é que nós precisamos da encarnação. Tá? Questão 385. Está no item da infância. Então vocês, por favor, leiam isso, olhem com muito cuidado. E a 37 começa na 379, mas a 385 é que é a fundamental. Fundamental. É um texto grande e que cada frase ali vai falar do nosso compromisso. Nós, pais, nós, adultos, e como é que nós vamos nos relacionar com a infância. Por que precisa da infância? Isso é muito sério. Muito, 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 muito sério. Então, vocês vão ficar com essa imagem na mente para a próxima semana. Tá bem? Muito Graças obrigado a a Deus. todos e muito obrigado. Prazer para nós. Agora a gente vai seguir a terceira parte. Agora fica à vontade, querida, se você tem compromisso. O que é a terceira parte? É desobsessão. Aonde? Aqui. Ah, aqui mesmo? É. Ah, tá. Vamos ver. Olha, então, seja bem-vindo. Participar conosco. Obrigado, porque foi nos últimos minutos do segundo tempo. Mas deu certo, hein? Foi fantástico. É que eu tive uns compromissos e não consegui chegar de início, mas sabia que seria fantástico. Bem, gente, vamos lá. Eu fiz a marcação de vocês, como vocês. Na próxima semana Eu vou voltar um pouquinho. Os conceitos da Entendi. Você deu sobrinho? Essa foi a primeira. O Jé já tá moço também, mas Eu fiz a marcação é lá. a primeira vez que vocês estão vindo? Tá. Não, mas é assim. Ah, sejam bem-vindos. Já vieram para casa? Ah, que bom. Eu me aqui já. Hã? Me avisa? Já os viu? Ah, legal.